Para você que não está acostumado com os vídeos aqui do canal Raiz Tricolor, você precisa saber que eu faço uma análise logo após a partida, chamada análise Pocket, e também faço uma análise individual de cada jogador. E é esse daqui, que é esse vídeo da partida entre Fluminense 2 e Corinthians 1, válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora começar falando sobre Muriel. Goleiro que eu mesmo já falei algumas vezes de que preferia Marcos Felipe hoje titular, mas é um fato que a gente fala de que Muriel também não é um goleiro, não é o que a gente passou ano passado com Agenor e Rodolfo, por exemplo. Mas dentro da partida contra o Corinthians, Muriel fez uma ótima defesa numa bola de Otero, teve um outro chute mais fraco de Everaldo também, mas de resto não teve tanto trabalho assim. De bom é que não houve falhas, né? Eu sempre falei aqui, meu problema com o Muriel não é um chute de Otero de longe que ele não vai defender, né? Isso aí ele até vai bem, né? Nesses lances mais plásticos. Meu problema é sempre a segurança que ele dá numa saída de bola, numa saída do gol socando, etc. E como não teve nenhuma falha, fica com uma boa nota para essa partida contra o Corinthians. Na lateral direita, Calegari, para mim, um dos destaques da partida, porque também facilitado pelo Corinthians, né? Sempre a gente bom de deixar claro, por mais que seja o Corinthians, né, um time grande, tá, um time, enfim, dos maiores do Brasil, que habitualmente faz boas campanhas no Brasileirão e etc., esse time do Corinthians é horroroso. Não só ruim o time, mas também o jeito como ele foi armado, não explorando as laterais do Fluminense. Eu falei disso na análise Pocket. E com isso, tanto o Calegari quanto o outro lateral que eu vou falar depois, ganham nesse quesito. Não precisaram se preocupar tanto defensivamente. Calegari fez 15, 20 minutos iniciais com uma liberdade nunca antes vistas. Eu não acho que não chega a contar como assistência, mas enfim, ele faz a jogada do gol de Nenê, o primeiro gol, e o segundo gol, também o gol de pênalti, quem dá o cruzamento para Luiz Henrique chutar, enfim, saiu o pênalti também foi ele. Para mim, um dos destaques da partida, uma partida muito boa, e eu espero que seja também sinal de evolução dele, mas assim, já deu a mostra para os rivais, que se não atacar, não explorar muito o lado dele, ofensivamente, ele vai preocupar a defesa adversária. Dupla de zaga, começando com Digão e Lucas Claro. Porém, Digão sentiu muito rápido. Acho que não vale nem tanto avaliar a atuação de Digão nessa partida, já que, como eu falei, enfim, com 27 minutos, se eu não me engano, 25 minutos, Digão é substituído. Já no caso de Lucas Claro, estava bem até essa hora, Digão. No caso de Lucas Claro, mais uma ótima partida do zagueiro. Até vinha descendo um pouquinho o nível, mas melhorou nessa última partida contra o Corinthians. E ele sim tendo bastante trabalho, porque foi o responsável por marcar Jô praticamente a partida inteira e anulando um centroavante que tem qualidade do Corinthians, né? O time do Corinthians não é muito bom, mas o centroavante tem qualidade. Uma boa partida de Lucas Claro, mais uma na verdade. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Surpreendentemente aí, ó, Gabriel, tomou na cabeça, seu otário. Como é que Danilo Barcelos é o craque? Já deram a bola de ouro, bola de prata, sei lá, do Brasileirão? Não? Danilo Barcelos. Sei que você está empolgado, mas foi uma boa partida realmente de Danilo Barcelos. Partida onde, como eu falei sobre Calegari, ele usufruiu disso, do Corinthians não explorar tanto o lado dele. E, na verdade, no primeiro tempo, nem ele explorou tanto, nem o Fluminense explorou tanto, ele só vai aparecer aos 48, praticamente, naquela cabeçada. No segundo tempo, organizou um pouco mais ofensivamente, fez uma boa partida. É óbvio que duas coisas precisam ser levadas em consideração antes de dar a nota. Aliás, 3. A primeira delas, a nossa barra está em Egídio, e as partidas de Egídio são tenebrosas. Qualquer lateral, e eu falei disso de Calegari também, que entre e faça o básico, que não faça o que Egídio vinha fazendo, já merece virar titular. Porém, a gente tem que lembrar que a nossa base é Egídio e não pode ser Egídio, né? A nossa base, a nossa lateral tem que ser boa. Segundo ponto, teve a facilidade do Corinthians deixar esse jogo pelo lado livre e não atacar tanto. Não teremos isso tantas vezes dentro do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Isso é importante ser lembrado também. E o terceiro, que é expulsão idiota. Ele na verdade se prejudica muito com essa expulsão. Ao Fluminense ele nem prejudica tanto dentro do jogo, né? O gol não acontece porque ele foi expulso, mas é um fato que uma expulsão bem idiota, desnecessário, Carrinho. E assim, eu fico com uma pena, porque eu queria dar uma nota melhor pra ele, valorizando a atuação, mas a expulsão foi muito idiota. A atuação dele foi pra, sei lá, 1,5 ponto a mais do que eu tô dando aí, que eu descontei com essa expulsão idiota. Meio de campo, vamos começando por... Eu vou começar por Dodi.
Dodge bem apagado assim nesse jogo, mas assim, apagado não necessariamente é algo ruim. Isso é bom porque o Fluminense ficou durante um tempo, principalmente no início do Brasileirão, na reta final do Carioca, muito dependente de Dodge para fazer transição toda hora. Toda hora ele é quem tinha que roubar a bola e fazer transição, roubar a bola e fazer transição. Parece tipo um centroavante que só ele faz gol, por exemplo. Aí a hora que ele não tá, o time não sabe mais fazer gol. Era o problema com o Evanilson também. Com o Dodge eu vejo que é uma evolução do Fluminense ter um pouco mais de escapadas pelas laterais nesse jogo, ter uma facilidade melhor para transicionar a bola no meio de campo. Então, assim, atuações mais apagadas de Dodge, porém, não necessariamente por uma culpa dele. No caso do outro volante, que é o Hudson, eu não era tanto a favor dele ser titular, mas entendi o fato de que ele perdeu a posição quando se lesionou, voltou e foi expulso com 30 minutos, e agora recebeu talvez uma das últimas chances no lugar de Yuri. Eu falo sempre aqui, Hudson e Yuri, o máximo de futebol que os dois podem chegar, o teto de Hudson é maior. O Hudson tem mais qualidade, só que ele estava muito longe desse teto. Nessa partida foi bem, deu muito mais qualidade na saída de bola, principalmente pela direita com o Fluminense, e também facilitando a vida da escapada dos laterais, tendo um cara por ali. Ele rouba a bola da jogada do Wellington Silva, que ele sofre falta, participa da jogada do gol e participa de outra jogada também. Michel Araújo acaba tocando errado. E eu chego agora, não em Michel Araújo, mas em Nenê, que jogou mais centralizado dessa vez de novo. Sobre o Nenê, a gente começa falando de que ele fez 2 gols e fez um primeiro tempo onde ele participou mais do jogo, né? Pisando na área, de frente pro gol, como eu falei algumas vezes, que eu sempre gostei de ver Nenê nesse time do Fluminense. Ah, Gabriel, mas você falou no pré-jogo que Nenê não era pra jogar essa partida. Falei, porque eu acho que o desempenho dele seria muito mais necessário no jogo contra o Atlético Goianiense na quarta-feira do que hoje. Nenê tá numa sequência gigante de partidas, desnecessariamente em alguns pontos. Algumas partidas a gente poderia ter tido um resultado melhor ou também ganhado, mesmo sem a presença dele em campo. Por exemplo, o empate com o Atlético Goianiense é um exemplo. Então, dentro da partida contra o Corinthians, foi relevante, gol de pênalti, etc. Metade dos gols dele no ano é de pênalti, né? São 9 em 17, se eu não me engano. Mas é um ótimo batedor, é ótimo ter. A gente sofreu 9 pênaltis. Se fosse no ano passado, talvez a gente tivesse feito 3 desses gols. E dentro de campo, claro, mesmo problema. Poderia ter saído com 5 minutos, com 10 minutos do segundo tempo, até com 15 minutos do segundo tempo, quando o nível dele cai muito. Mas ele ficou em campo e aos 42 foi dar um toque de calcanhar. A sua análise, a minha análise, aqui ficou aos 42 para resolver o jogo. Mas se o Fluminense toma um empate naquele gol, né, não vamos dizer que não tem VAR e sai aquele gol impedido do Corinthians, é válido, aí a gente estaria falando, deixou o cara em campo e ficou com menos um e etc. Enfim, né, a gente aqui não é análise resultadista de engenheiro de obra pronta. Trio de ataque, passando mais rapidamente por eles, porque Michel Araújo fez uma partida abaixo do normal, mas mesmo assim consegue produzir. O problema de Michel Araújo não é físico, ele teve mais liberdade, já que o Corinthians, como eu falei mais uma vez, não explorava tanto a parte ruim de Michel Araújo, que é a cobertura da marcação, e na frente, apesar de produzir ali uma jogada, que é a jogada do gol, ele participa, dá o passe na frente para Calegari fazer o cruzamento que sai o gol, estava muito abaixo, estava bem abaixo, e assim, na hora que ele foi substituído, até falei, cara, talvez eu não tivesse tirado, porque ele, mesmo ele bem abaixo, ele consegue produzir alguma coisa. Mas enfim, daí optou por tirá-lo, eu discordei um pouco. Na outra ponta, o Wellington Silva, muito voluntarioso, muita disposição, mas sem agredir tanto. Senti falta, teve 2 horas que ele conseguiu cortar ali pro meio, e na hora que ele ia chutar parece que ele perdeu a coragem. Talvez, se tivesse mais aquela coragem e aquela determinação que teve contra o São Paulo, poderia ter tido uma atuação melhor, mas achei um pouco burocrático o Wellington Silva pela ponta, porém ainda justificando ser o titular, já que os outros que entram não conseguem render o que ele rende. Na centroavança, Marcos Paulo, e assim, não dá. Marcos Paulo, ele tinha que, assim, óbvio, eu não tô desejando isso para jogador nenhum, mas ou ele tinha que pegar uma suspensão de 3 jogos, ou uma lesãozinha leve, mas que impedisse ele de jogar por umas 2, 3 partidas, para ele esquecer um pouco, porque o ritmo que ele já tá desandando completamente o negócio, e o melhor para ele era ficar esquecido um tempo, porque ele entra e assim, você vê que o cara tem qualidade, o passo que ele dá de letra para Hudson tabelar com o Michel Araújo, aquela jogada acabou não dando em nada, você vê que o cara entende do jogo, tem qualidade, domina e tal, ele consegue, mas não vai, mais um jogo que não foi.
e tem que parar de receber chances. O Odair tá tentando rodar o elenco para achar o substituto de Evanilson, já pode saber que nesse jogo contra o Corinthians ele não achou. Quem veio do banco? 2 jogadores que eu já começo que vão ficar sem nota. Tanto o Ganso, que entrou aos 38 do segundo tempo, quanto também Iago, que também entrou aos 38 do segundo tempo. Ambos ficam sem nota, jogaram nem 10, 12 minutos mais ou menos só cada um deles. Outros 2 que entraram, mas eu começo primeiro com o Luiz Henrique. Apesar de participar da jogada do gol, achei ele um pouco sem posição dentro do campo, né? O time já tinha segurado mais, o Corinthians estava começando a gostar do jogo e tentava explorar uma velocidade que o Luiz Henrique não tem muito no seu estilo, né? Não é um Fernando Pacheco da vida. Mas apareceu dentro da área, pisando na área para fazer a finalização e provavelmente, se o jogador do Corinthians, vamos dizer, né, o jogador do Corinthians, a bola bateria nele, se ele não é pênalti, a bola iria para escanteio, né, porque a mão dele não impediu de entrar no gol, impediu de ir para escanteio. Mas se o jogador do Corinthians não trava aquela bola, provavelmente ele faria um gol. Acho que é mais um desses jogadores que está aos pouquinhos galgando degraus e tal, mas sem uma exibição ainda também para encher os nossos olhos. O outro que entrou aos 16 do segundo tempo foi Felipe Cardoso. E aí, meu amigo, Felipe Cardoso não dá. Não dá. Eu até brinquei, acho que no podcast, mas é meio que verdade, parece que Felipe Cardoso é um jogador de madeira. Porque se você jogar a bola na espuma, o que vai acontecer com a bola? Ela vai bater e vai ficar ali, né? Vai cair pertinho. De madeira você joga, a bola bate e volta. É inacreditável, ele não deu sequência nenhuma jogada. Toda a bola que ele dominou, ele ficou caindo para um lado, caindo para o outro, tocava errado quando não perdia a bola. A única que ele conseguiu dar sequência é porque sofreu uma falta, e errado foi o marcador, porque ele nem estava num lugar onde precisava fazer a falta. Então assim, não dá mais para Felipe Cardoso. E Pablo Diego, pode me criticar aí se quiser, mas acho que todo mundo concorda com isso. É melhor dar chance para Pablo Diego do que dar para Felipe Cardoso. Porque, um motivo, Pablo Diego é melhor do que Felipe Cardoso, Pablo Diego tem pelo menos alguma coisa na carreira ao lugar de Felipe Cardoso. E segundo, porque já tá na merda mesmo, renovou com o Pablo Diego até ano que vem, então tenta, bota o cara para jogar. Se ele render alguma coisa, pelo menos rende uma venda de R$50 pro Fluminense. Felipe Cardoso, se render e começar a jogar, volta pro Santos. Então, não é nem nosso, é emprestado, graças a Deus. Mas assim, não dá mais. E para fechar, o zagueiro Nino, né, que entrou aos 25 do primeiro tempo, jogou muito mais tempo do que normalmente quem entra joga, e fez uma partida, assim, ele fazia uma partida tranquila até o lance do gol do Corinthians. No lance do gol do Corinthians, ele faz exatamente o que Calegari fez contra o Atlético Goianiense, que é não subir na disputa do alto e tal. Ah, mas Gabriel, você elogiou o Calegari. Você não criticou o Calegari, falou que não foi. Porque Calegari tem 1,15 m de altura e é lateral direito. Um zagueiro dentro da área não pode fazer um negócio daquele. Não pode. Não pode. Rever o gol e ver como que acho que é Gil, né? Ganha de Nino fácil. Gil é bom na bola aérea? Mas o zagueiro do Fluminense disputando com o zagueiro do Corinthians, o zagueiro do Fluminense numa bola que veio do meio de campo nem subir para disputar, é um erro inaceitável. Nino justifica a titularidade de Digão nesse ponto, infelizmente. Saudações tricolores, até a próxima. Quarta-feira tem Copa do Brasil, Atlético Goianiense. Valeu!